Irmãos, espiritualismo exposto. O que é que entendemos por espiritualismo? Quem me diz? Eu vou fazer muitas perguntas porque eu sou um moderador, está bem? Eu sou um moderador hoje de uma classe um bocadinho maior, mas não deixe de ser só moderador. O objetivo é vocês participarem, está bem? Eu não gosto muito de só fazer o que eu chamo, desculpem, o pré-culto. Está bem? Ao mesmo tempo que eu quero que as pessoas participem, também gosto de dar a oportunidade a todos. Por isso vamos tentar fazer participações o mais breves possíveis para que todos possamos participar. Está bem? Vamos tentar? Sim? Estamos todos motivados? Pronto. Então vamos começar. Espiritualismo. O que é? Quem me diz? Espiritismo? Ok. Espiritualismo. Espiritismo pode ser. É mais do que espiritismo ou é só espiritismo? O que é que vocês acham? Uma versão. Ok? Ok. Podia ser mais coisas? A nossa lição, eu acho que, não sei se foi durante a lição ou se foi até no comentário posterior, diz que não é só, está bem? Eu até tive curiosidade, porque normalmente, durante grande parte dos anos passados, nós falamos sempre de espiritismo. E quando eu li o título, eu disse assim, espiritualismo? Eu acho que nunca ouvi esta palavra. Então fui só ver qual é que era a definição de espiritualismo. E o espiritualismo engloba todas as vertentes que são espirituais. Hoje em dia, tem a ver com o quê? Com reencarnação. Reencarnação e, obrigatoriamente, imortalidade da alma, não é? E é esse o grande tema da nossa lição. Mas o espiritualismo em si engloba todas estas vertentes. Hoje em dia, assim, do topo da nossa cabeça, existem muitas vertentes para além do espiritismo que falem sobre isto. O que é que vocês acham? Falem sobre imortalidade da alma, reencarnação. O que é que vocês acham? Hã? Podem dizer à vontade, não há respostas erradas. Nova era. Okay? Mais. Budismo. Todas as filosofias orientais, okay? Que têm uma grande base, o hinduísmo, o budismo. Que mais? Possessão, ok? Pronto, também tem a ver um bocadinho, ok? Por causa da feitiçaria e com todas as coisas. Magia negra. Sim. Pronto. E também há outras religiões que têm uma grande vertente espiritualista. Sim, sim, cristãs. Ok? Estamos a falar de vertentes dentro do próprio cristianismo. E é muito sobre isso que a lição fala. Está bem? Porquê é que é importante nós falarmos sobre isto? Porquê é que é importante o espiritualismo hoje? Falámos só aqui um bocadinho. E está presente em todos os lugares? Sim ou não? Sim, não? Nós compreendemos que o espiritualismo está à nossa volta. Vamos agora um bocadinho para os dias atuais, antes de entrarmos mesmo a fim na lição. Vamos olhar para a nossa televisão, ou para a nossa internet. Conseguimos ver estas vertentes espirituais em tudo o que nós vemos? Conseguimos ou não? É importante, é uma coisa que está à nossa volta, porque se não é, irmãos, se não é, este é um tema do passado. Se é um tema do passado, não é interessante, então para que é que estamos a estudá-lo? Mas se é uma coisa que nós vivemos, é importante que nós saibamos, primeiro, o que é, e segundo, se é verdade ou não é. Certo? Então vamos ao início. Pergunta para queijinho, vamos brincar, não é? Quem é que sabe quando é que começou o espiritualismo, ou esta questão do espiritismo? No Éden. Aonde? Qual é que foi o primeiro sermão da imortalidade da alma? Certamente não morrereis. Deus tinha dito, certamente morrereis, e a serpente disse, certamente não morrereis. O que é que dizer certamente não morrereis implicava? Que Adão e Eva eram o quê? Que eram o quê? Imortais. O que é que significa imortal? Impossível de morrer, não é? Vamos falar aqui no nosso meio. Há alguém imortal? Desculpa, Beto. Sim. Não? De certeza? Quem é que é o único ser que nós temos a certeza que é imortal? Ou seja, que é impossível de morrer? Jesus, Deus, ok?
Jesus, nós podíamos dizer que ele morreu aqui na terra, está bem? Então, vamos falar na parte Deus, divindade, está bem? Deus é o ser imortal que nós conhecemos. A humanidade no Éden era imortal? E imortal? Pergunta, de certeza? Não era. O que é que eles tinham no Éden? Que lhes dava acesso à vida eterna. O que é que eles tinham? A árvore da vida. Se eles fossem imortais, havia necessidade da existência da árvore da vida? O que é que acontece quando Adão e Eva caem? Contem-me lá. Adão e Eva caem, certo? E Deus manda os anjos proteger o quê? A árvore da vida. Porque caso eles comessem, se tornariam pecadores imortais. Vamos dizer assim, pecadores eternos. Esta questão é uma questão teológica, está bem? Nós não vamos entrar muito aí, porque até essa questão, nenhum ser no universo é verdadeiramente imortal sem ser Deus. Porque isto tiraria a capacidade a Deus de destruir. E sendo que Ele é o único Criador, todas as criaturas, ok? Partindo do pressuposto que Deus pode tudo, poderiam ser, caso pequem, destruídas. Está bem? Irmãos, isto é muito importante. Porquê? Porque nós vamos ver que esta pequenina coisa, que parece uma coisa pequenina, destrói não só muitas outras nossas vertentes, mas destrói o próprio Deus. Está bem? E nós vamos andar e vamos chegar a estas conclusões. Andando um bocadinho para a frente e seguindo um bocadinho a nossa lição, eu não vou seguir muito a lição, está bem? Vamos tocar nos pontos mais importantes que eu retirei. E existem consequências, ok? Falando um bocadinho, existem consequências de acreditarmos que somos imortais? Existem consequências para nós? Boas ou más? O que é que vocês acham? Podem pôr a mão no ar. A Ana tem o microfone. Tem ali atrás um irmão. Mas, ok? Vamos só, quem quiser falar, mão no ar, só para... Sim, irmão. Alô, bom dia, meu nome é Carlos Eduardo. Eu gostaria de falar que existe sim, né? Quais é que são? Na eternidade, o Pai, né? Quando Deus promete a nós que Ele foi preparar um lugar, Ele vai fazer, e nós vamos ser eternos, porque nós foi feito para ser eterno. Certo, nós chegaremos a ser imortais. E, irmão, isto é uma questão muito interessante, está bem? Eu vou só fazer aqui um passinho à frente. Nós alcançaremos imortalidade, está bem? Porque teremos acesso outra vez ao quê? À árvore da vida, certo? E nós sabemos, também pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, que não voltaremos a cair. Por isso, viveremos para sempre, está bem? Mas, voltando outra vez atrás, está bem? Voltamos outra vez atrás. Há consequências de nós hoje acreditarmos que somos imortais? O sacrifício de Jesus é sem. Se eu sou imortal, não é? Se eu acredito que eu tenho algo imortal em mim, porque é que Jesus teve de vir? Certo? Se eu já era imortal, e agora vamos só fazer ali na parte do Éden, um bocadinho. Imaginemos que somos Adão e Eva. E Adão e Eva, efetivamente, tinham uma alma imortal. Se Adão morresse 2 dias depois de sair do Éden, para onde é que ele ia outra vez? Nesta teoria, ou seja, se ele fosse imortal, não é? Se houvesse esta alma imortal, para onde é que ele iria outra vez se morresse logo ali? Outra vez para o paraíso, não é? Consoante esta filosofia, então não haveria consequência do pecado. Porque Adão tinha saído e dito, isto aqui é muito mau, morri. E outra vez para dentro. Vocês estão a ver a distorção completa de que fazemos se esta vertente for verdade? E ainda pegando um bocadinho no início, irmãos. Porquê? Porque a imortalidade da alma leva-nos a que temos uma alma imortal e temos um corpo quê? Se a alma é imortal, não é? O corpo seria o quê? Mortal, porque a morte que nós falamos então é uma morte física só. Porque se a alma seria imortal, a morte seria só física. Pensem só nisto. Quando Adão e Eva são criados, e isto há muitas religiões que acreditam, ok, na imortalidade da alma por esta razão, fala-se de 2 coisas, não é? Adão é criado do quê? Do pó da terra e mais outra coisa. Fogo de vida, sopro de vida. Está bem?
E a junção destas duas dá origem a quê? Há uma alma vivente. E, infelizmente, irmãos, com o passar do tempo, com a evolução da linguagem, evolução entre aspas, ok? A alma foi conectada só à parte espiritual e depois havia um corpo carnal. Isto aconteceu, e para vocês saberem um bocadinho, e muitos de vocês de certeza que já o sabem, isto aconteceu por Platão. Platão é o criador do dualismo, muito inspirado pelas filosofias egípcias, está bem? Que vinham já da Babilónia. Nós sabemos tudo esta parte, não é? É tudo inspirado pelo inimigo desde o Éden. Mas antes de Platão não havia uma separação física entre corpo e alma. A visão hebreia, ou a visão bíblica, vocês sabem qual é que é? Qual é que é? Nós acabamos de dizer, existe uma alma vivente. Isto é um ser quê? Único. Único. Nós chamamos isto, para vocês saberem, curiosidade, chamamos uma visão monista. Está bem? Mono em grego quer dizer um, ou único. Por isso nós somos monistas. Nós acreditamos que o ser humano é único. E não há divisão nenhuma. Quando nós morremos, morremos. E quando estamos vivos. Não há nenhuma parte de nós que se separe ou que deixe de existir ou que exista noutro plano astral. Está bem? A Bíblia fala que quando o homem morre, o que é que acontece? Primeiro, o corpo vai para onde? O corpo vai para a terra e o fogo vai para onde? Para Deus que o deu. E deixamos de ser o quê? Outra vez. A alma vivente. Pronto. Isto é uma crença bíblica e adventista. Está bem? E esta é a base da nossa. Na Bíblia não há almas mortas. Ok? Ou seja, sim, 3.000 pessoas. Quando estamos mortos, estamos a... E agora avançando um bocadinho também. O que é que a Bíblia compara então a morte? A um sono. Todos nós sabemos esta parte, certo? Só no Novo Testamento ou no Antigo Testamento também? De certeza? Lemos na lição que também no Antigo. Está bem? Porque muitas pessoas têm esta noção. A Bíblia só compara... peço desculpa, irmã. Faça favor. Não o tinha visto. Obrigada. Bom, eu gostava de falar mais um bocadinho sobre essa questão que o irmão levantou, sobre a questão da imortalidade da alma. Eu penso que é um dos maiores enganos que Satanás tem levantado nos últimos tempos, atualmente. Eu cresci pensando que eu podia fazer qualquer coisa que quisesse e depois, no final de tudo, eu podia morrer e depois ressuscitar ou ir para qualquer outro lugar, à vontade, né? Uhum. E é isso que tem se levantado nos últimos tempos, infelizmente. Irmãos, quando eu tive contato com essa doutrina bíblica de que realmente a fórmula da vida, tal como o irmão disse e falou muito bem, a fórmula da vida é o fôlego de vida que Deus nos dá e o corpo que foi criado do barro, do pó da terra, e que se isso deixar de existir, tal como o irmão já disse, não existe mais nada. E quando eu tive contato com esta doutrina, eu fiquei maravilhada com isso, fiquei admirada. E tudo faz sentido, para mim faz sentido, mas há muitas pessoas, eu inclusive convivo com várias pessoas, ainda na semana passada eu ia falar com uma colega, eu disse, olha, então o que é que você acha? Você acha que quando morrer ainda terás mais uma chance? Ela, sim. É o que nós falámos no início, irmã. Sim, no início. Que toda a gente, não é? Todos nós, obrigado pela participação, que todos nós estamos rodeados de muitas influências. E se nós não estivermos firmados no que é que a Bíblia diz, facilmente, irmãos, facilmente, vamos cair em muitas esparrelas, vamos dizer assim, ok? E é por isso que nós hoje estamos aqui a estudar e a recapitular um bocadinho sobre o que é que a Bíblia fala sobre isto. Já falámos no Antigo Testamento? Sim, faça um favor, irmão. Sim, sim. Eu sou a segunda vez que eu venho na comunidade. Eu sou oriundo de outras comunidades cristãs. Desculpa, irmão, não consigo. Tenho que falar um bocadinho só mais alto, só um bocadinho. Obrigado. Eu vim de outra comunidade cristã. Sim, sim. E eu estou passando de toda a minha vida cristã o pior momento, faz 7 anos. Eu andei pesquisando a igreja de vocês. Eu estive 20 anos na congregação cristã, não falo mal dela, porque lá aprendi, mas a questão lá é que não é a Bíblia.
e ponto. O resto eu tenho muitos amigos lá. E estudei para parar de 6 anos, quando era mais jovem. Tem só uma questão. À Sobre vontade. o sopro de vida eu entendi, sobre tudo isso. A questão é uma parábola. Que você puder responder hoje, o seu, por exemplo, você da comunidade, fala, vamos conversar à parte, eu aceito. Da morte do Lázaro. Do Lázaro e do rico. Exatamente. Pronto. Então eu eu vou te explicar ela, tá bem? O resto eu entendo tudo, só essa questão. Eu vou explicar. Quer que eu explique? Eu digo-lhe já o que é. Obrigado. Tá bem? Pronto. Parábola do Lázaro e do rico. Muitas religiões, irmão, muitas religiões baseiam somente, e isto é um problema que nós temos bíblico, ok? Eu não posso agarrar num versículo só e fazer doutrina e dizer a Bíblia toda agora fala sobre isto. Porque a Bíblia também diz olho por olho, dente por dente. E eu podia agarrar e tirar fora do contexto e dizer, então agora fazes mal e eu vou-te fazer mal. Está bem? Então nós temos de ver um contexto todo. Parábola do Lázaro e do rico, em que Jesus fala que nem que, não é? O pobre Lázaro, neste caso, está no seio de Abraão e tem estas questões todas que parece que existe efetivamente vida depois da morte. E causou um problema ali, até para os crentes da altura, parece-nos a nós, porque nós não sabemos o contexto em que ele contou. E então eu vou-vos explicar um bocadinho aqui, se calhar alguns irmãos também já sabem. Esta parábola era uma parábola como um dito popular naquela altura. E refletia muitas das crenças que existiam naquela altura. Porque Abraão, como patriarca, era tomado como já estando no céu. Infelizmente, e biblicamente, isto não é verdade. Porque não existe nada na Bíblia que o diga. Nós sabemos que existem 3 pessoas no céu. Está bem? Depois só aqui o microfone para o pastor Rogério. Mas nós sabemos que existem 3 pessoas no céu, biblicamente, além de Jesus, claro. Quem é que são? Enoque, Elias e Moisés, ok? 2 nós sabemos pelo Antigo Testamento, 1 sabemos pelo Novo, está bem? Mais nenhuma. Se esta parábola fosse verdade, se esta parábola fosse Jesus a confirmar que existiria vida depois da morte, então ele estaria a invalidar, vamos ver bem só isto, estaria a invalidar até a sua própria morte sacrificial. Todas estas questões que Jesus falou não foi para validar a vida depois da morte, mas foi para validar que nem que, se acontecesse alguma coisa sobrenatural, algumas pessoas vão acreditar na verdade. E este é o contexto que ele utilizou aquela parábola para justificar isto. Mas nós podemos, irmão, e estou mais disponível, de certeza que há outros irmãos aqui disponíveis, para falarmos sobre isto de uma forma mais detalhada. Ok? Mas não é. Ouça, é uma questão, mas foi literalmente uma questão cultural, está bem? E foi vamos dizer assim, um ditado popular, uma história popular, tirada para Jesus dar um exemplo, está bem? Porque ela já existia antes. E então Jesus não confirma, mas só utiliza para fazer isto. Pastor Rogério. É o seguinte, a hermenêutica, que são as regras de interpretação da Bíblia, que não foram feitas por adventistas, não se pode extrair um princípio bíblico numa parábola. Sem dúvida. Por exemplo, quantas pessoas se vão salvar ou se vão perder? São mais que se vão salvar ou são mais que se vão perder? Normalmente, qual é a explicação que nós damos? A porta é larga, tal, conduz à perdição, portanto há mais gente. Ora, na parábola das virgens, 5 entram, salvam-se. 5, quer dizer que são 50%. Metade. Não, então já não é possível. Jesus vai usar um argumento, uma história que era do conhecimento dos judeus e vai extrair uma lição, que é realmente as consequências. O que cá se faz, um dia se vai pagar em algum lado. Não é? Por exemplo, nós usamos as expressões, quem é que de nós nunca disse isto assim? Pois, as pessoas só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. Quando nós adventistas, numa conversa com outra pessoa qualquer, até com pessoas da igreja, dizemos isto, quer dizer que nós acreditamos em Santa Bárbara? Estão a ver? Estamos a usar uma expressão que não é nossa, mas o sentido é que... Pronto. Irmão, espero que tenha ficado um bocadinho clarificado, está bem? Estamos mais disponíveis para falar sobre isto depois. Vamos só voltar um bocadinho à lição. Irmã, por favor. Acerca de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, que é precisamente esta parábola.
esta parábola ensina, para já é uma parábola, não é? Como Sim. o pastor disse muito bem. Segundo, ela tem 2 pontos essenciais a ensinar-nos. A primeira é a importância do hoje no processo da salvação. E a segunda é a oportunidade de ser salvo e viver nessa condição não se deve perder de vista nesta terra. E isso não justifica a imortalidade da alma. Se nós lermos a parábola na perspectiva que Jesus realmente quis ensinar, este é sem dúvida. E depois ainda há a outra, no verso 28 a 31, que é: não há depois da morte uma primeira e uma segunda oportunidade de salvação. É interessante estas 3 conclusões deste capítulozinho e é extremamente importante e seria muito importante realmente até refletirmos sobre ele um dia. Sim, sim. Não, vamos, isto é muito importante, também temos um irmão ali ao fundo, está bem? Esta parábola, e efetivamente, e nós irmãos, quem contactou com outras religiões, já falámos sobre ela várias vezes. E é importante nós termos uma noção de toda a Escritura. Há muita gente que fala só a Escritura, né? Só a Escritura, mas nós temos também que ter a noção de toda a Escritura. E outra vez, nós não podemos, às vezes, fazer toda a visão bíblica baseada em apenas umas coisitas. Há coisas que nos custa a perceber. E não é só estas, ok? Podíamos falar aqui de muitas. Mas, efetivamente, nós temos de ser capazes de ver o que é que a Bíblia diz no todo. E é isso que nós estamos hoje aqui a fazer. Se desde o início a imortalidade da alma fosse uma questão, então Jesus não teria ter vindo. E avançando um bocadinho, para o que o irmão disse há bocadinho, que é efetivamente uma das maiores provas que Jesus veio a esta terra, morreu por nós e vai voltar. Se nós fôssemos imortais, né, se existisse esta imortalidade da alma, qual é que era o sentido de Jesus morrer por alguém que já era imortal? Existiria algum sentido? De certeza? Ok? Pronto. Não existiria sentido nenhum. E isto é importante para nós, está bem? Primeiro o irmão lá atrás e depois o irmão aqui à frente. Faça favor, irmão. É só para dizer que eu cresci no lar onde o meu pai e a minha mãe eles frequentavam o centro espírita. Só que eu, independentemente meu pai e a minha mãe, eu nunca acreditei, né? Um dia, por insistência, o meu pai e a minha mãe levou-me para o centro espírita. E de surpresa, quando eu entrei, lá eles usam o MIDI, né? Sim. Quando eles fecharam a luz, que eles usam aquele inimigo que usa a pessoa para falar das pessoas que já morreram e vieram, então a pessoa está a falar. A pessoa que já morreu está a falar para as pessoas. E infelizmente, irmãos, aquele dia não houve sessão. Porque eu já tinha avisado o meu pai e a minha mãe que eu não acreditava nessas coisas. E de repente o inimigo diz assim: há alguém lá atrás que não acredita e essa pessoa tem que sair. E eu não saí. Disse: não vou sair. E eu desmascarei o inimigo naquele momento. Independentemente eu não conhecia a igreja adventista na altura, eu acreditei que Deus estava a chamar, Deus já estava trabalhando no meu coração. Amém. Para aceitar essa verdade. É só para dizer que o inimigo ele anda a enganar muita gente nessa terra. Amém. Por causa de enganar as pessoas, porque a pessoa já morreu, vai voltar, a família morreu, vai voltar a falar com os seus familiares para acreditar que a pessoa morreu por causa disso ou aquilo. Muito, muito obrigado pela sua participação. Irmãos, e isto revela-nos também uma coisa muito importante. O inimigo tem poder ou não tem? Tem. Estas questões que o irmão acabou de falar, já. Nós sabemos que ele já perdeu. Amém. Nós sabemos disto. Mas ele continua a ter. Irmãos, há muita gente que vem até às igrejas cristãs porque teve contacto com o outro lado. E porque viu que é tão real o outro lado que diz: então, se o mal é verdade, o bem também tem que ser. Graças a Deus, muitos de nós nunca tivemos contacto, outros já tiveram. Irmãos, eu não vou dizer que é medo, mas é respeito. Porque nós sabemos o poder que ele tem. E o poder de enganar, se possível, até aos escolhidos.
se possível, até os escolhidos. Por isso nós temos que estar muito cientes naquilo que acreditamos. Está bem? Irmão, por favor. Da alma, de um fantasma. Tenho que falar com o microfone, irmão. Desculpa. Em Ezequiel, no capítulo 18, 20, diz que Deus fala o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Ali Deus está falando de um fantasminha, alguma coisa que está dentro de mim. Está falando de uma alma viva, um ser vivente. Não é? E eu gostaria de ler também um conselho que Paulo dá na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 em diante, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Amém. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É naquele momento, quando Jesus voltar, que nós, vivos e os mortos, que ressuscitaremos, receberemos novamente a imortalidade. Sem dúvida, irmão. Vai ser não teremos mais pecado, não teremos mais existência de pecado, então ali nós receberemos a imortalidade da alma. Muito importante para nós, que acreditamos numa ressurreição física. Nós não acreditamos só numa ressurreição espiritual, está bem? Nós não acreditamos, vamos ser transformados, nós não sabemos como é que eram os corpos perfeitos, mas é físico. Porque Jesus, da mesma forma que os discípulos o viram subir, da mesma forma ele vai vir. De uma forma física. E muitas vezes estas questões todas que se tornaram diferentes e se baralharam por causa destas questões que nós falámos antes, do dualismo, de haver uma alma, alguma coisa que paira. Vamos supor, e às vezes nós, pensando um bocadinho não é nas incongruências, mas no Deus injusto que seria se isto efetivamente existisse. Porque se a alma fosse imortal e se nós tivéssemos logo, vamos dizer assim, a recompensa quando morrêssemos, uns já estariam no céu, vamos dizer assim, faz muitos anos. E outros que viveriam aqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, estariam num inferno durante 1000 anos, 2000 anos. Como é que um Deus justo, um Deus de amor, permitiria que um ser criado que viveu aqui durante 20 ou 30 anos tivesse uma paga? Até nós humanos que somos maus, não damos isso aos seres humanos que fazem mal na Terra. Quanto mais um Deus de amor e justo faria isso com seres criados. Isto é apenas um pequenino, se isto fosse verdade. Está bem? Pastor Rogério. Abel seria o primeiro a ir para o céu. O criminoso está no inferno. Sim. Temos Hitler, Sim. que faz agora quase 90 anos, não é? Sim. Matou milhões e está lá há 90 anos. Faz sentido. Comparação, não faria sentido nenhum. Por isso, a imortalidade da alma é algo que destrói completamente o caráter de Deus. Nós que acreditamos no caráter de um Deus de amor, um Deus justo acima de tudo também, porque não existe justiça, não existe amor sem justiça e não existe justiça sem amor, está bem? Teria um caráter completamente diferente. Irmã, peço desculpa, irmão. Mais uma observaçãozinha. Como o inimigo ele é astuto e é perigoso. Essa questão da mortalidade, imortalidade da alma veio lá do Éden, mas ela teve uma relevância muito grande justamente no momento mais principal da história deste mundo, quando começou as 3 mensagens angélicas. Correto. Foi justamente enquanto grupinhos de pessoas adventistas começou a estudar a palavra de Deus, que descobriu ali as 3 mensagens angélicas, foi justamente em 1848, que num pequeno distrito de Nova York... 1840, sim, mas não faz mal. Sim. Mas em 48 foi quando começou a
propagar com muita intensidade. Sim, essa foi um questão bocadinho da antes. Ou seja, nós sexualidade. consideramos que a primeira mensagem angélica foi desde um bocadinho antes, ou seja, foi Não, já desde o Não, mas a questão das irmãs do Fox, espiritismo, sim, das do irmãs espiritismo Fox. das irmãs Fox, Sim. no distrito de Nova York, começou Sim. justamente em 1848, quando começou a surgir então as três mensagens angélicas. Satanás então começou então a Sim. propagar com muita força essa malignidade. Mas porquê? Então Por quê? só, Sim, sim. propagou, foi tão grande que tomou conta do mundo. E a nossa mensagem, às vezes, nós ficamos aqui ainda, estamos meio que parados, enquanto o inimigo está avançando. Certo, Que Deus nos abençoe. certo. Irmã, aqui. Há dois momentos aqui relativamente ao estado do homem em vida e morte, Sim. não é? Que eu acho que é importantíssimo e que há dois versos bíblicos, ou há duas passagens que para mim são extraordinárias, uma do Velho Testamento, outra do Novo Testamento. Eu vou para a do Velho Testamento. Na realidade, no Velho Testamento, segundo estes versículos todos que aqui estão, o Salmo 6,5, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? É o silêncio dos silêncios. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura. E depois é muito interessante também aqui o Jó 19:25, o testemunho que Jó dá sobre a própria morte, como ele entendeu a morte, depois daquela analepse que ele teve com o próprio Jesus, não é? Quando ele faz a pergunta ao Jesus, mas como é que é? O que é? Ele diz, tu lembras-te das estrelas, sabes contá-las, tu sabes isto, sabes aquilo, e Jesus revela-lhe. E ele a resposta que dá, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Depois, Amém. quando Jesus vier, eu ressuscitarei. Obrigado. E no Novo Testamento, desculpem, Sim. a ressurreição de Lázaro, Jesus é Sem perentório. dúvida. E aqui não é parábola. E vamos. É mesmo a ressurreição. Jesus diz, ele dorme, toda a gente pensa nisso, espera lá, dorme, então não é morte, então a alma por aí. E ele diz, não, ele está morto e vocês vão ver a ressurreição. E, portanto, isto é extremamente claro. Há muitas coisas na Bíblia que nos apontam para esta questão. E Jesus, por exemplo, só nesta parte da ressurreição de Lázaro, para nós avançarmos para os dias de hoje, está bem? Na ressurreição de Lázaro, porquê é que Jesus espera 4 dias? Ele podia ter esperado só apenas 1, 2. Havia uma crença entre os judeus, está bem? Que até 3 dias a pessoa ressuscitasse não estava verdadeiramente morto. Então Jesus faz de propósito para confirmar. Depois há aqui mais uma pessoa a falar à frente, Ana, desculpa. Faz de propósito para esperar aqueles dias para que toda a gente à volta tivesse a confirmação que Lázaro estava morto e que ele ia ressuscitar. E é por isso que Lázaro é uma história tão forte para a mortalidade da alma e para a ressurreição. Está bem? Ou seja, claro. Sim, vamos só fazer a questão de... Sim. Vamos só fazer a questão de, se por acaso existisse logo um céu automático, Lázaro teria ido para o céu, vamos dizer que ele era bom, não é? Teria chegado ao céu, estava lá bem, estava fantástico e maravilhoso, e depois Jesus fala voltar a esta terra. Não seria justo. Quer dizer, seria uma coisa, eu não imagino, não é? Seria uma coisa muito dolorosa. Som? Aqui? Microfone? Som. Isso. Justamente era isso que eu ia falar, porque se eu fosse Lázaro e tivesse conhecido o paraíso, e depois de 4 dias lá, Jesus me trouxesse novamente para a terra, eu ia dizer quão injusto, né? Pois poderia ter me deixado lá, para que eu voltei a viver na terra? Seria algo muito triste, eu acho que eu deixaria de ser amiga de Jesus, porque Óbvio. está no paraíso e vem para a terra de novo, 4 dias só. E para Então, sofrer durante mais não sei quantos anos. Exatamente. Ou seja, e morreu Então, outra vez, tanto quando nós sabemos Era Lázaro. justamente isso que eu ia dizer, pois eu ficaria bem chateada com Cristo. Obrigado. Irmãos, passando agora para os nossos dias, porque nós estamos com o tempo, e eu gostaria de falar, porque este tema dava para nós estarmos aqui horas a falar sobre isto. E falarmos sobre os términos. Porque, irmãos, uma curiosidade muito interessante é que se nós todos falássemos um bocadinho de hebreu e um bocadinho de grego, não que precisemos para compreender a Bíblia, está bem? Não é isso que eu estou a dizer. Mas, por causa que as palavras são diferentes, ajudam-nos a nós até a compreender estas questões. Está bem? E até que compreendiam, sim. Depois aqui só o pastor Rogério. Sim. É um dos lugares mais tristes da Terra, não é? Sim. Nós não gostamos de lá estar.
Qual é o significado da palavra cemitério? Ela vem de uma palavra grego, koimao. Koimao quer dizer dormir. Koimaterion, dormitório. Isto quer dizer que os antigos, não sabemos quando colocaram um nome naquele lugar onde nós depositamos os nossos entes queridos, tinham uma noção muito mais exata do que têm as pessoas hoje. Obrigado, pastor. É muito interessante que toda a congregação bíblica, todos os homens da Bíblia tinham esta visão. Não havia ninguém com uma visão de alma imortal. Se caso contrário, no fim, estamos a falar no fim, o próprio Paulo, o próprio João, estamos a falar no fim da Bíblia, toda a visão deles continuava a ser uma visão israelita, hebreia, está bem? E era essencial que eles tivessem esta visão de não imortalidade, porque caso contrário, não necessitariam de uma ressurreição e do sacrifício de Cristo. Vamos só passar para o fim da lição, faltam-nos só 5 minutinhos, certo? Mais ou menos, alguma coisa assim. A lição falava-nos que, e não só a lição, nós sabemos que o inimigo, no fim, e graças ao irmão também que mencionou aquilo há bocado, o inimigo no fim usará sinais e maravilhas que deixarão muitos de boca aberta e farão muitos acreditar nestas crenças. Irmãos, nós dizemos que estamos nos fins dos dias. Nós vivemos nos últimos dias. Atenção que desde 1844, desde essa altura que estamos nos fins dos dias. Parece que já passou muito tempo, não é? Já passaram 150 anos, mas nós estamos efetivamente. Nós começámos a falar esta lição sobre as várias influências que nós vemos à nossa volta. Alguém tinha falado, uma irmã ali atrás falou na nova era, que é, para aqueles que não sabem, é uma religião de supermercado. Eu acredito naquilo que eu gosto. Ou seja, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, mas eu também acredito na imortalidade da alma. Eu acredito também que existe aliens ou outra coisa qualquer e vem buscar de uma nave espacial. Irmãos, nós vivemos numa época difícil de crenças difíceis. Mas vamos chegar a uma parte pior. Porque nós ainda não estamos lá. E as coisas estão-se a propor, e eu não sei se vocês estão a ver aqui o esquema mundial, mas está-se a começar a haver um movimento de levar as pessoas cada vez mais a acreditar no sobrenatural. Nas coisas sobrenaturais que estão a acontecer na vida de pessoas. Nós temos amigos, colegas de trabalho, que acreditam nestas coisas e que falam com os seus familiares. Ali atrás, desculpa, Ana. Falam com os seus familiares. Estas questões todas vão estar cada vez mais presentes na nossa vida. E se nós não estivermos bem firmados no que é que a Bíblia diz, o inimigo vai ter muito poder sobre nós. Sim, Rui, desculpa. Satanás usa muitas formas e nós estamos muito condicionados, às vezes até na tradicional, que se usa muito aqui no nosso meio, portanto já falámos várias vezes, de ir para o céu logo após a morte, etc. A questão é que hoje em dia começa a haver muito pouco isto e muito mais outras coisas. E as outras coisas são, e tu tocaste uma palavra que nós usamos muito, que é o acreditar, a crença. Mas as pessoas que vivem este tipo de fenómenos, que nós sabemos, conduzidos pela contrafação, e que não são maus no sentido de fazer mal às pessoas. Porque as pessoas... É que Satanás é a tal história, é meia mentira, é assim, é bom, mas há ali uma coisa errada que põe em causa o quê? O plano da salvação. Exatamente. E este é que é o problema. Satanás não está preocupado se as pessoas são boas e fazem o bem. Não. Satanás está preocupado em que as pessoas aceitem Cristo como o Salvador. Porquê? Porque ele quer que o máximo de pessoas possível não aceitem Jesus como Criador. O que acontece é o seguinte: as pessoas, nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos em Deus. É uma crença. Pela quê? Pela fé. Porque nós não vemos Deus. Ok? Nós acreditamos na Bíblia como palavra escrita por homens, mas inspirada por Deus, pela crença. E o problema é que hoje em dia a contrafação, ou aquilo que Satanás diz, é que, ponto número 1, a Bíblia não é literal. E isto deita por terra muita coisa.
o outro ponto é que estas pessoas que têm vivências, veem, sentem, cheiram. Estas pessoas dizem que nós temos crenças e que elas têm certezas. Certezas e realidades. Atenção, é que nós não estamos a brincar. Isto é muito sério. Ou seja, quando eu concordo com a irmã Fernanda que Satanás perdeu o seu poder, Sim. mas ele tem ainda muito poder, infelizmente. Claro. Agora, Deus é vitorioso. Final. Deus é vitorioso. Agora, nós temos que ter consciência e temos que estar firmes na palavra de Deus, no conhecimento que existe e que a palavra de Deus nos ensina. Obrigado, e nós temos que ter clara noção daquilo que Deus nos ensina na Sem Bíblia. dúvida. Porque senão nós podemos cair facilmente neste campo, que é ir atrás destas coisas que alguém viu, alguém sentiu, Claro. e tem essas certezas. Há duas coisas que tu falaste muito importantes e é só mesmo para terminar. Irmãos, questão de esperança. Nós temos uma esperança, certo? Qual é que é a nossa esperança? Segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar. Jesus morreu por mim e por vocês todos e ressuscitou e vai voltar para nos levar. Esta é a nossa esperança. O inimigo, como o Rui estava a falar, quer levar toda a gente a ter outro tipo de esperança. Esperança neles próprios. A existência da alma imortal faz que o ser humano seja Deus. Existe agora uma vertente muito falada em alguns campos, que é Deus em mim. Eu sou Deus porque eu posso obter as coisas. Os livros até às vezes de autoajuda levam a essas crenças de uma forma ou de outra. Eu posso, eu consigo, tu tens o poder, tu consegues. Palavras de afirmação. Todas estas coisas são pequeninas portas e pequeninas entradas para uma nova esperança que é individual. Irmão, não lhe vou dar a palavra porque temos de terminar, está bem? Peço desculpa. Está bem? Sim, eu vou terminar, está bem? Sim. Sem dúvida, irmão. Irmão, deixe-me só terminar eu. Posso terminar eu? Obrigado. É por causa do tempo, está bem? Nós tínhamos muito para falar e eu sei que nós gostamos todos muito de falar, irmãos. E é por isso que nós temos uma escola sabatina. Não temos 2 cultos, está bem? E obrigado pela participação de todos, antes de mais, está bem? Irmãos, efetivamente, Satanás está a fazer o último pressing. Está a fazer o último esforço para levar todos a acreditar. Levar todos a termos estas crenças. E se vocês... Eu vou falar aqui uma coisa, não me levem a mal, está bem? Nós, como Igreja Adventista, temos as crenças corretas, mas nós também somos permeáveis às crenças incorretas. E às vezes no nosso meio também podemos estar algumas pessoas enganadas. E é por isso que nós temos estes momentos para ferro com ferro, nos aguçarmos e chegarmos mais à frente e podermos compartilhar as nossas crenças para biblicamente estarmos firmados. Nós somos o povo da palavra, mas também somos o povo das perguntas. Nós não temos que ter medo de fazer perguntas, irmãos. E temos que estar constantemente a estudar e a aprender. Porque nós acreditamos também numa palavra, e eu vou dizer aqui, que é a verdade presente. Nós hoje temos uma revelação, mas amanhã, pelo Espírito Santo, nós podemos saber um bocadinho mais. Está bem? Irmãos, muito obrigado pela participação de todos. Eu espero que tenha ficado um bocadinho esclarecido todos os pontos importantes do que era isto de a mortalidade da alma, do que era isto de a morte ser um sono e principalmente, irmãos, do grande conflito que Satanás está neste momento a fazer. Irmãos, obrigado mais uma vez pela participação e toca-me a mim também fazer-vos uma pequenina motivação para a lição da semana que vem. E a lição da semana que vem fala de conflito iminente. Irmãos, acabámos de falar sobre estas coisas todas. Satanás declarou guerra aberta àqueles que têm o quê? Têm 2 coisas. Quem é que são aqueles que têm o... Nós falámos na semana passada também. Os mandamentos e têm a fé de Jesus, ok? Quem tem estas 2 coisas tem guerra aberta com o inimigo. Este conflito, no fim dos tempos, vai ser único e exclusivamente sobre a adoração. A quem é que adoramos? Próxima lição, vamos falar exatamente sobre isto.
e sobre como o sábado é central neste conflito. Irmãos, convido-vos a todos a estudar. Obrigado mais uma vez e um feliz sábado.